Bem, irmãos, já que é a última palestra, eu queria começar dizendo da minha alegria realmente de ter podido estar com vocês aqui esses dias. E eu louvo a Deus pela atenção que vocês têm dado. Eu sei que o tema é árido, eu escolhi falar de assuntos que a maioria de vocês talvez não tenha nenhuma afinidade e talvez estejam ouvindo pela primeira vez. Mas eu confesso que eu fiquei muito grato a Deus pela reação positiva que eu vi em muitos. Mesmo aqueles que não conseguiram entender boa parte do que eu disse. Um irmão disse que quando eu estava nos 40 minutos de palestra, ele ainda estava tentando entender os 5 primeiros. Apesar de não terem conseguido, talvez, compreender bem todas as informações que foram passadas, eu espero que eu pelo menos tenha despertado em vocês, como alguns disseram, o interesse de aprender e de a percepção de que existe um caminho para o cristão se envolver de uma maneira inteligente na sua vocação. Eu acho que está falhando aqui, né? Não pode tocar aqui. Bom, então, a gente vai terminar essas palestras sobre Doivert tentando fazer, na verdade, um estudo de caso. Como assim? Eu falei sobre alguns conceitos e alguns temas da filosofia de Doivert que são bem abstratos. Eu fiz o possível para trazê-los para perto de muitos de vocês, mas sei que para alguns ainda é muito abstrato. O que eu vou tentar fazer nessa última palestra é aplicar aquilo que a gente falou antes à ideia cristã da política e do Estado. Então, vocês já têm ouvido muito sobre política. Vocês viram o Iago expor o texto de Romanos 13. Ontem o pastor Glauco também fez uma exposição de Romanos 13. Então, exegeticamente, vocês estão bem abastecidos. A Norma e o presbítero Solano também têm falado sobre aspectos muito importantes de como a cosmovisão cristã se aplica à política. E o que eu vou tentar fazer agora, sem destoar daquilo que eles têm falado, é apenas apontar como o pensamento de Doivert pode nos ajudar a refletir sobre algumas questões políticas do nosso tempo e algumas questões políticas mais abrangentes. Eu queria começar, eu não vou fazer nenhuma ilustração imaginária nem de seriado hoje, porque o que aconteceu foi que muita gente no final chegou para mim e pediu: irmão, eu queria uma indicação, queria que você escrevesse aqui. Eu pensei que era o nome do livro do Doivert, era o nome do seriado. Nada contra, eu até queria só explicar a vocês que esses 2 seriados que eu falei ontem até tem algumas cenas que vocês precisam tomar cuidado, tem alguns conceitos, então não entendam como se eu estivesse endossando o conteúdo do seriado, foi apenas uma ilustração para vocês poderem ver melhor aquilo que eu estava tentando falar de uma maneira tão abstrata. Bom, mas o que eu quero falar nessa tarde, eu quero começar nessa tarde falando de um exemplo que é bem real, de uma história que é bem real. Há alguns dias, acredito que não faz nem um mês, um deputado do Rio de Janeiro, do PSOL do Rio de Janeiro, apresentou uma proposta de emenda constitucional, a proposta número 12 de 2015. E nessa proposta ele se propõe a alterar o parágrafo 1º do artigo 1º, o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que tem uma expressão lá que é bem revolucionista, bem russoniana: todo o poder emana do povo. E esse deputado evangélico, apesar de ser do PSOL, pretende alterar esse parágrafo lá da Constituição para que diga: todo poder emana de Deus. E eu não sei que tipo de reação isso causa em vocês. Eu não sei o que é que vocês acham dessa mudança, se essa seria uma mudança positiva ou negativa. E eu também não vou tentar responder a essa pergunta, se isso é algo positivo ou negativo. Mas eu acho que, a partir do que eu vou falar aqui hoje sobre o pensamento de Doivert, a gente vai conseguir refletir de uma maneira bem interessante sobre essa questão e outras que aparecem na nossa vida política. Nós temos no Brasil uma bancada evangélica que, com todo respeito àqueles que muitas vezes escolhem votar nesses candidatos, uma bancada evangélica que não só não representa um verdadeiro pensamento cristão sobre a política, mas que muitas vezes envergonha o nome de Deus com uma conduta e uma moralidade que não condizem com os princípios mais claros da Escritura. E o que nós queremos mostrar hoje é que existe, sim, uma maneira cristã de fazer política. Assim como existe uma maneira cristã de pensar sobre ciência e filosofia, existe uma maneira cristã
de pensar e fazer política. Mas a gente vai apenas fazer uma coisa bem abrangente aqui para tentar fazer vocês aplicarem tudo aquilo que a gente ouviu da filosofia de Doivert à questão da política e do Estado. E eu queria começar com uma frase de um herdeiro da tradição de Doivert, um pastor holandês também, o Klaas, eu não sei falar holandês, mas até onde aprendi é Klaas Schilder, que escreveu o seguinte: política e igreja são duas coisas, não é? Sim, é claro, são de fato duas coisas, mas a vida é uma só. E a partir dessa provocação do pastor Schilder, eu queria propor uma visão cristã da política a partir da filosofia de Doivert. Mas para a gente entender verdadeiramente a filosofia, a teoria política, para a gente olhar para a teoria e vida política a partir do pensamento de Doivert, para a gente entender isso bem, a gente precisa entender que Doivert é um herdeiro de uma tradição mais antiga. Ele está dentro de uma tradição mais antiga. Na primeira palestra eu falei em como o pensamento filosófico de Doivert se conecta com o movimento chamado neocalvinista, né? O calvinismo que surgiu no final do século XIX com o Groen van Prinsterer, do qual o representante mais conhecido é o Abraham Kuyper, que muitos de vocês conhecem. Mas essa tradição, no que se refere à política, essa tradição holandesa, ela é um pouco mais antiga, e a gente precisa voltar para entender lá nas origens como é que essa tradição começou a pensar a política a partir de uma visão cristã e distintamente reformada. Então, a gente vai falar sobre a tradição política reformada. Para a gente compreender bem isso, precisamos entender o contexto histórico da Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante eclode, o que havia na Europa era a Igreja Católico-Romana. A Reforma Protestante, que se inicia com uma tentativa de reforma dentro do próprio catolicismo romano, termina pela separação, né? O povo de Deus, que, compreendendo os desvios da Igreja Romana, terminaram saindo da Igreja Romana, fundando as igrejas protestantes, que assumiram feições um pouco diferentes em cada nacionalidade. Mas, quando a Reforma Protestante eclode, ela eclode, de um lado, como reação ao catolicismo romano, e, de outro lado, ela também eclode como reação ao movimento que surge ao mesmo tempo e no meio da Reforma, que é o movimento anabatista. Esse movimento anabatista, ele foi largamente e fortemente combatido pelos reformadores, Lutero, Calvino e os demais reformadores da primeira geração da Reforma combateram fortemente a tradição anabatista, ou as sedições anabatistas. E, nesse contexto de reação dupla ao catolicismo e ao anabatismo, os reformados, os protestantes e os reformados, tentaram buscar um equilíbrio delicado entre obediência e resistência. O pensamento político da primeira geração da Reforma, ele começa tentando estabelecer biblicamente um equilíbrio entre o dever geral de obediência aos governantes e a exceção da resistência legítima ao governo tirano. Dentro dessa tentativa de estabelecer teologicamente esse equilíbrio, os reformados recorrem a Romanos 13, os reformadores recorrem aos textos que vocês já ouviram tanto durante esses dias, Romanos 13 e 1 Pedro 2. Como eu disse, a reação mais forte dos reformadores, na verdade, é contra os anabatistas. Por quê? Os reformadores perceberam que os anabatistas, pegando carona na reforma, vamos dizer assim, queriam fazer uma reforma muito mais profunda e que, na verdade, eles não viam como uma reforma, mas viam como um revolucionismo, como um anarquismo. E os reformadores quiseram se distanciar desse movimento anabatista e mostrar que eles não concordavam com a pauta política daquele movimento. Eles não só não concordavam com a pauta política dos anabatistas, mas eles não concordavam com os princípios doutrinários que orientavam aquele movimento. O que eu estou falando aqui, eu basicamente estou pegando de uma palestra e um artigo não publicado do meu amigo Lucas Freire, que é doutor em política, e eu teria que ter falado isso logo no começo. Toda essa parte histórica eu estou pegando emprestada dele com autorização, já que ele é o especialista em política e não eu. E o Lucas vai mostrar no seu artigo que os anabatistas, contrariamente aos reformados, eles tinham um evangelho individualista, em contraste com o evangelho pactual da Reforma.
Eles tinham uma visão da igreja como uma mera associação voluntária de crentes, em contraste com a visão reformada, que valorizava sim a igreja institucional. A reforma nunca quis acabar com a igreja institucional, mas sim reformá-la dos abusos nos quais o catolicismo a havia colocado. Um outro aspecto do pensamento anabatista que foi bastante combatido pelos reformadores é a dicotomia igreja e mundo, sobre a qual a gente já tem ouvido bastante esses dias aqui. É essa separação radical entre o reino de Deus e o reino do mundo. E um último elemento dessa reação aos anabatistas, os anabatistas, aliás, não um último elemento de reação, mas é preciso observar que os anabatistas acabaram se dividindo em dois grupos bem diferentes. Um que defendia um pacifismo radical e outro que defendia pegar em armas para fazer a revolução, para estabelecer uma sociedade cristã, estabelecer comunidades cristãs. Os reformadores, na verdade, vão combater os dois movimentos, teologicamente, mas o segundo movimento, o movimento revolucionista, ele vai ser combatido de uma maneira muito mais forte e radical pelos reformadores. Bom, quais são os elementos principais dessa tradição reformada inicial no que se refere ao pensamento político? Em primeiro lugar, os reformadores sempre fizeram questão de enfatizar a ordenação divina do magistrado civil. Todos vocês já ouviram bastante sobre isso nas exposições bíblicas. E aí eu separei apenas uma citação de Calvino, na qual ele afirma de uma maneira muito poderosa, muito enfática, que Deus foi aquele quem estabeleceu os governantes civis. Ele diz assim: com respeito à função dos magistrados, o Senhor, além de declarar que aprova e se agrada dela, também a recomendou a nós. Portanto, ninguém pode duvidar que a autoridade civil é diante de Deus não somente santa e legítima, como também é o mais sagrado e de longe o mais nobre de todos os ofícios na vida mortal. São palavras fortes. A gente tende a pensar que o ofício mais nobre é o ofício do ministro do Evangelho. E eu não duvido que Calvino pensava realmente isso. Mas nesse último capítulo das Institutas, ele coloca o ministério, o governo civil, o ofício do governante civil, numa posição elevada para contrastar com o desprezo que os anabatistas tinham por esse ofício. Um outro aspecto central da teoria reformada da política, do pensamento político reformado na primeira geração, é o que a gente pode chamar da regra geral da obediência aos governantes. O Iago falou bastante sobre isso na sua palestra, e eu apenas acrescentaria que, na tradição reformada, esse dever geral de obediência não é apenas a obediência exterior, não é apenas o pagar o imposto, não é apenas o cumprir a lei, mas é também honrar, como o pastor Glauco falou ontem. Há uma honra interior que também devemos prestar às autoridades. E isso é derivado, no pensamento reformado, do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Os reformadores entendiam que, como há alguns textos bíblicos que comparam os reis e os governantes aos pais, eles entendiam que nós deveríamos dar aos governantes também, não a mesma honra que damos aos pais, mas uma honra do mesmo tipo, uma honra decorrente do fato de que eles são nossos superiores. E essa honra é devida, diz Calvino, principalmente por causa do ofício do governante. Então não importa se esse governante é Nero, se esse governante é a rainha Maria Sanguinária, mas o que importa é o ofício que ele exerce. Um outro aspecto do pensamento político reformado é a relação entre o papel do governo civil com a doutrina da depravação total. Os anabatistas tinham, muitos deles, o pensamento de que os crentes não precisavam de um governo civil. O povo regenerado, diziam alguns anabatistas, não precisa de governos e tribunais, porque tendo o Espírito de Deus no coração, eles já não cometem mais injustiça, eles já não precisam mais de uma lei exterior, porque eles têm dentro de si a obediência. Mas nós sabemos que essa é uma visão ingênua da natureza humana, porque a regeneração, embora seja uma transformação profunda do nosso ser, ela não elimina todo o pecado que habita em nós. Paulo, em Romanos 7, vai falar várias vezes o pecado que habita em mim. Nós sabemos que nós ainda pecamos. O apóstolo João disse: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e a verdade não está nele. Então, os pensadores reformados não aceitaram a ilusão anabatista de que era possível construir uma sociedade sem pecado. E como não é possível construir uma sociedade sem pecado, é preciso haver formas institucionais de refrear o pecado.
Aqui há um trecho da Confissão Belga onde fica bastante clara a relação entre a depravação total e a instituição do governo civil. Diz assim o artigo 36. Cremos que nosso gracioso Deus, por conta da depravação da humanidade, designou reis, príncipes e magistrados, querendo que o mundo seja governado por certas leis e políticas, a fim de conter a perversidade dos homens e de que tudo entre eles corra em boa ordem e decência. E aí ele segue falando de como Deus instituiu o governo civil. E termina dizendo, portanto, nós repudiamos os anabatistas e outra gente sediciosa, e, em geral, todos aqueles que rejeitam os governantes superiores e magistrados, que desejam subverter a justiça, introduzir a comunhão de bens e confundir aquela decência e boa ordem que Deus estabeleceu entre os homens. Veja como a Confissão Belga, a Igreja Belga se reuniu para elaborar esse documento e veja como eles são claros em se opor às tendências revolucionistas do seu tempo. Eles se opõem não apenas especificamente aos anabatistas, mas a toda gente sediciosa. E aí há uma informação que é curiosa para nós. Eles rejeitam, a Confissão Belga diz, nós rejeitamos aqueles que desejam subverter a justiça e introduzir a comunhão de bens. Isso tem tudo a ver com a palestra do Solano, eu acredito que a conexão é bem automática. Aqueles que querem introduzir a comunhão de bens estão pervertendo a ordem divina da criação. Bem, como eu disse, é necessário, por causa da depravação total, que a igreja, que haja na sociedade formas institucionais de combater a corrupção humana. Nós podemos dizer que a sociedade precisa de formas de combater o pecado. E existem várias formas de combater o pecado, a gente vai ver isso no final. O pai combate o pecado do filho, e quando o filho peca, o pai aplica a disciplina da vara. O membro da igreja peca e a igreja aplica a disciplina eclesiástica, que é um aspecto do poder das chaves do reino dos céus. E o governo civil, para outros determinados tipos de pecado, pune o pecado, refreia o pecado, combate o pecado por meio do poder da espada. Isso nos leva a ver, essa visão reformada nos leva a ver que existe sim um âmbito de atuação positiva do cristão na vida social, na vida pública. Nós temos um dever de combater o mal não apenas dentro de casa, não apenas na igreja, mas também na vida pública. E é muito interessante como isso está revelado no Catecismo de Heidelberg. Eu estou trazendo para vocês um recorte de alguns aspectos da tradição reformada, e por isso estou recorrendo a esses documentos que as igrejas reformadas produziram ao longo de sua história. No Catecismo de Heidelberg se pergunta: por que você é chamado cristão? Primeiro fala dos ofícios de Cristo, ele é nosso profeta, nosso sacerdote, nosso rei, e depois pergunta, por que nós somos chamados cristãos? E a resposta, porque pela fé eu sou membro de Cristo, e por isso partilho da sua unção, para poder, como profeta, confessar o seu nome, como sacerdote, apresentar a mim mesmo como sacrifício vivo de gratidão a ele, como rei, de livre e boa consciência, combater o pecado e o diabo nessa vida e no porvir reinar eternamente com ele sobre todas as criaturas. Então, um aspecto do ser cristão na tradição reformada é meu dever combater o pecado e o diabo. E eu não faço isso apenas em casa nem na igreja, mas também na vida pública. A tradição reformada também foi aos poucos desenvolvendo uma doutrina da resistência civil. Essa resistência civil sempre foi vista de maneira excepcional, ela não é a regra, nós não podemos resistir a tudo, mas ela é, sim, de um caráter excepcional. E sempre se baseou a tradição reformada em Atos 5, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a autoridade civil pede-nos que desobedeçamos um mandamento de Deus, nós não apenas podemos, mas devemos desobedecer. Acontece que essa resistência, essa desobediência civil, ela não é desmedida ou desproporcional. Ela precisa ser feita dos modos corretos. E na tradição reformada sempre se opôs a ideia de rebelião ou revolução com a ideia de fuga e autodefesa. Calvino, por exemplo, recorre ao exemplo de Davi, que quando ainda não era rei e é perseguido por Saul, ele não tenta matar Saul, ele não provoca uma rebelião contra Saul, mas tanto quanto ele pode, ele escapa. Na tradição reformada se desenvolveu a ideia de que, se não for possível escapar, eu posso exercitar a autodefesa. E esse princípio da autodefesa é extraído lá da lei civil do Antigo Testamento.
Um outro aspecto desse dever de resistência excepcional é que a tradição reformada pensou que essa resistência deve ser executada sempre que possível pelo magistrado inferior. A sociedade deve se organizar de tal maneira que, quando o poder central, o poder maior, se apresentar de maneira tirânica, deve haver outras instâncias de poder, outros níveis de autoridade que possam refrear o mal e a tirania daquele magistrado superior. O princípio é extraído, no pensamento reformado, costuma ser extraído de 1 Samuel 8, quando os juízes de Israel depõem os filhos de Samuel. Acontece que eles pedem algo que não parece bom, né? Eles pedem um rei no lugar que teria ainda mais poder, que seria tirano. Mas o princípio é extraído dali. Os juízes de Israel vão e tiram um governo tirânico, depõem um governo tirânico. Calvino, em seu comentário a Daniel 6, diz o seguinte: os príncipes terrenos deixam de lado seu poder ao se levantarem contra Deus e são indignos de serem contados como parte da humanidade. Nós deveríamos mesmo desafiá-los ao invés de os obedecer. Veja, é quando eles se apresentam contra Deus que nós podemos e devemos desobedecê-los. Um outro aspecto bastante importante para o que a gente vai falar hoje da tradição reformada política é o chamado pluralismo social. Esse pluralismo ele começa de uma maneira bem embrionária a ser pensado por John Knox, quando ele tenta explicar qual é a diferença entre igreja e Estado. John Knox vai recorrer à ideia de que existe uma distinção entre as funções da igreja e as funções do Estado. E Knox vai usar justamente a seguinte ideia: a igreja tem o poder das chaves. Cristo deu em Mateus 16 as chaves do reino dos céus à igreja. A igreja tem o poder das chaves. O que é o poder das chaves? O reino dos céus é aberto pela pregação do evangelho e ele é fechado pela disciplina eclesiástica. A igreja tem esse poder, o poder de disciplinar e excomungar os membros impenitentes. Já o Estado, ele não tem o poder das chaves, mas ele tem o poder da espada. E John Knox vai dizer: nenhum governante pode se intrometer no exercício do poder das chaves. Um governante não pode se intrometer na administração dos sacramentos, nem na pregação do evangelho. Ele não pode dizer quando devemos disciplinar, quando devemos excomungar, porque essa é a função da igreja. O poder das chaves pertence à igreja. Depois de Knox, quando ocorre na Holanda a invasão espanhola, os reformados holandeses começam a aprimorar esse conceito de pluralismo social, de distinção entre as associações. E um grande nome da tradição política ocidental, ele é reconhecido como tal não só pelos crentes, mas ele é estudado em direito. Quem fizer direito vai certamente ouvir falar do nome dele, seja em teoria do Estado, seja em ciência política, que é o João Altúzio. Ele era um reformado, Johannes Althusius, né, seu nome latino. Ele era um pensador reformado holandês que desenvolveu uma teoria política a partir dessas ideias iniciais que os reformadores haviam elaborado. E Althusius vai dizer o seguinte: ele vai dizer que a sociedade é composta por uma pluralidade de associações. Veja que há aqui uma tentativa de distinguir o pensamento reformado tanto do pensamento católico como do pensamento anabatista. No pensamento católico há uma ideia de hierarquia social. Há o indivíduo na base dessa hierarquia e esse indivíduo e vai se subindo. Temos a família, temos algumas associações civis, depois temos governo municipal, enfim, até que se chega no topo do governo civil e acima do governo civil está o poder supratemporal da igreja. Bom, essa é a ideia católica de governo, de sociedade, é uma ideia baseada na hierarquia, é a ideia do todo e as partes. Né? Se define primeiro o todo e depois as partes que compõem esse todo. No anabatismo, a ideia é contrária, se parte da parte para o todo, se sai do indivíduo, o indivíduo é mais relevante e esse indivíduo ele só participa das associações que ele para as quais ele voluntariamente contribui. A tradição reformada tentou se distanciar desses dois pensamentos e dizer que a sociedade não é nem uma hierarquia e nem uma estrutura de atomismo, de individualismo. Se tentou dizer que a sociedade é formada por uma pluralidade de associações. E cada uma dessas associações não está dentro da outra, mas elas estão, digamos assim, lado a lado, porque cada uma possui uma lei própria. Althusius vai dizer, por exemplo, a família tem a sua lei própria, a sua lei de vida. O pastor Glauco falou um pouco sobre isso ontem.
O Estado, por sua vez, tem outra lei de vida. As guildas de artesãos, né, naquela época, têm a sua lei de vida. A cidade, o Estado, a nação, cada um tem a sua lei de vida, a sua lei própria. E aí, essa ideia de pluralismo vai ser muito importante para o desenvolvimento da tradição reformada, agora já saltando para o movimento antirrevolucionário com Van Prinsterer, Kuyper e Doivert. Prinsterer, ele vai identificar, na Revolução Francesa, eu já falei sobre isso na primeira palestra, um princípio de apostasia. Ele vai identificar que a Revolução Francesa nada mais é do que uma tentativa de trazer para a política o espírito de apostasia que já havia no coração dos homens do seu tempo. E ele diz assim: a Revolução como um todo nada mais é que o efeito lógico da incredulidade sistemática, ou fruto de uma apostasia contra o Evangelho. Veja que há uma relação entre o antirrevolucionismo de Van Prinsterer e a sua ideia de antítese. Ele olha para a sociedade e vê que a sociedade revela esse princípio revolucionário, essas tendências revolucionárias que eclodiram na Revolução Francesa e que se espalharam por toda a Europa. Essas tendências são reflexo para ele da negação de tudo o que fundamenta a nossa fé. Bom, seguindo com Abraham Kuyper, Kuyper vai desenvolver também uma teoria social que parte de coisas que nós já falamos. O senhorio absoluto de Cristo. Se Cristo é Senhor absoluto, toda autoridade humana é relativa. Então não pode haver nenhuma autoridade que concentre todo o poder. E a partir disso, Kuyper vai defender a ideia de governo limitado e de autoridade diferenciada. Como é esse princípio de autoridade diferenciada? Kuyper vai dizer: existe na sociedade esferas de soberania. Cada uma dessas esferas, ou cada uma dessas estruturas sociais, é dotada de uma soberania interna. É a mesma ideia de lei própria lá de Althusius. Ela possui uma soberania para regular-se por seu próprio modo de vida. Kuyper vai fazer um exercício exegético bem esquisito, e a gente pode até deixar isso de lado, porque ele vai tirar isso de Gênesis 1. Ele vai dizer que como Deus criou os animais em várias espécies, do mesmo modo, no homem, para o desenvolvimento humano, ele colocou dentro do homem vários potenciais. E esses potenciais eles vão sendo desbravados pelo homem ao longo do tempo. E à medida que o homem vai descobrindo esses potenciais, essas esferas vão se diferenciando. Então, nós temos a esfera da igreja, a esfera do Estado, a esfera da família, a esfera da empresa. Você que está apagando aí e... Não pelo menos nesse princípio, o slide não é tão importante, é só para vocês acompanharem. No final tem umas imagens que eu queria mostrar, mas se não der também, a gente vê outra forma de descrever isso para vocês. Bom, outro aspecto do pensamento político de Kuyper é que ele tenta espelhar, não só de Kuyper, isso já existia anteriormente, mas ele vai também desenvolver isso. Ele vai espelhar o modelo presbiteriano de governo da igreja para a sociedade civil, para o governo civil. E ele vai defender, então, a ideia de que deve haver não só esferas diferentes, mas que dentro dessas esferas, especificamente na esfera do governo civil, devem haver níveis diferenciados de autoridade. Por isso que o pastor Glauco ontem disse que o federalismo tem tudo a ver com a reforma protestante, porque, de fato, é o pensamento reformado quem vai enfatizar a importância de a autoridade ser dividida em níveis, o nível federal, os níveis estaduais, os níveis locais. Essa ideia de níveis diferenciados de autoridade, ela parte, sim, da ideia presbiteriana de governo sinodal, de governo conciliar, onde nós temos a igreja local elege seus oficiais, presbíteros, elege seus diáconos, elege o pastor, e esses presbíteros e o ministro, que é o pastor, eles participam da instância superior, eles formam o conselho da igreja. Quando o conselho da igreja não resolve o problema, eles levam para o presbitério, quando o presbitério não consegue, eles levam, e assim vai subindo. Então, Kuyper usava essa ideia do governo em níveis diferenciados, não só em níveis diferenciados, mas um governo que é fundamentado de baixo para cima. Não se começa elegendo o presidente do Supremo Concílio, mas se começa de baixo para cima. É claro que o nosso federalismo ele não é assim, nem no Brasil e talvez nem tanto na IPB. Mas a ideia do governo presbiteriano básico é essa, é a ideia de que o governo ele começa de baixo para cima. Kuyper também vai defender uma ideia interessante, que é a ideia das associações intermediárias. Acho que foi a Norma quem falou um pouco sobre isso.
não existe apenas o indivíduo contra o Estado. Né? É preciso que na sociedade esse espaço do meio seja preenchido por diversas associações. Que associações? Empresas, a sociedade civil organizada, a família, tudo vai sendo preenchido no meio através dessas associações intermediárias. Bom, não teve jeito, né? Doivert, como eu disse, é um herdeiro dessa tradição reformada. O que ele vai tentar fazer é dar uma sistematização filosófica para tudo aquilo que foi construído ao longo da história da Igreja Reformada. Como é que Doivert vai quais são os elementos da filosofia de Doivert que a gente já viu? Não? De jeito nenhum. Bom, eu ia mostrar para vocês agora um esquema que resume a minha primeira palestra com uma imagem. Talvez ajudasse algum de vocês. No final, se voltar, a gente tenta mostrar. O esquema funciona mais ou menos da seguinte maneira. Nós temos desse lado de cá a origem absoluta de tudo que é Deus. Nós temos no meio o homem, e esse homem é representado pelo coração, porque em Doivert o homem ele tem uma natureza religiosa e a natureza humana é descrita a partir da figura bíblica do coração. Desse lado de cá, né, há uma linha que une a origem, que é Deus, ao homem, e quando chega no coração humano, essa linha se dispersa, se refrata, lembra do prisma? Se refrata numa diversidade de aspectos. Doivert vai dizer, como nós já falamos, que o coração do homem ele se dirige para uma origem absoluta. Ele pode se dirigir para Deus, ou ele pode se dirigir para a criação. Ele pode se prostrar diante de Deus, ou ele pode se prostrar diante de algum aspecto da criação. E é por isso que Doivert vai dizer que não existe nenhuma neutralidade, porque o coração do homem é um coração essencialmente religioso. Um outro aspecto que nós vimos da teoria, da filosofia de Doivert é a chamada teoria das esferas modais. Doivert distinguiu, quando há essa refração, não é, da criação no tempo, quando há essa refração, o que acontece? A unidade da criação se divide em vários aspectos. Esses aspectos não são coisas. Estava conversando aqui com um irmão e ele perguntou o que é economia para Doivert. E eu estava explicando para ele que em Doivert, cada um desses aspectos não é uma coisa, mas é um modo como nós percebemos as coisas. Então, nós percebemos, por exemplo, as coisas de um aspecto econômico, de um aspecto jurídico, de um aspecto linguístico. A gente já falou sobre isso. E eu disse a vocês que Doivert distinguiu 15 aspectos e ele coloca esses aspectos numa ordem. Eu ia mostrar isso para vocês, mas não vai dar. Bom, a partir dessa teoria, Doivert vai tentar explicar por que existe diversidade e unidade na criação. E essas esferas, ele vai dizer, cada uma dessas esferas possui uma soberania interna. Então, pense, por exemplo, no direito, pense na economia, pense na moral. Doivert vai dizer que cada uma dessas esferas é soberana dentro de si mesma. É uma propriedade de cada aspecto, a soberania dentro de sua própria esfera. E Doivert vai tentar explicar essa soberania, dizendo que cada aspecto desses tem um núcleo de significado, que constitui como se fosse o seu muro, que o separa, que o distingue dos demais. A partir dessa ideia, Doivert vai dizer que cada aspecto desse tem duas propriedades. Uma propriedade é a irredutibilidade. Nenhum aspecto pode ser reduzido ao outro. Lembra que a gente falou disso na primeira palestra? Os reducionismos. Tentar explicar a linguagem a partir do aspecto histórico, tentar explicar o jurídico a partir do aspecto econômico. Quando você tenta engolir uma esfera na outra, isso vai gerar antinomias do pensamento. E Doivert usa esse princípio de antinomia para tentar destacar cada uma das esferas e dizer qual é o espaço que cada uma delas ocupa. Mas não existe só irredutibilidade, não existe só soberania. Porque se Deus criou o mundo como uma unidade, é preciso que essas esferas mantenham relações entre si. E Doivert vai dizer que existe uma coerência entre as esferas, que ele vai chamar de universalidade das esferas. Por um lado, soberania das esferas. Cada uma tem soberania dentro de si mesma. Por outro lado, universalidade das esferas, porque cada uma dessas esferas se refere às demais. Há uma ideia um pouco complicada, sem o gráfico, de explicar, mas eu vou tentar. Peço que vocês tenham um pouco de generosidade.
sem o gráfico. Mas Doivert vai dizer que há uma sucessão das esferas na ordem temporal, uma sucessão de complexidade. Há algumas esferas que são menos complexas do que outras, e ele vai tentando organizar essas esferas numa ordem progressiva de complexidade. Ele vai dizer, por exemplo, o aspecto numérico é menos complexo do que o aspecto espacial. Por quê? Porque quando eu olho para o aspecto espacial, eu já pressuponho um aspecto numérico. O aspecto cinemático, o aspecto do movimento, é mais complexo do que o aspecto espacial. Por quê? Para haver movimento, é preciso que haja o espaço onde há o movimento. E assim ele vai explicando que cada esfera é mais complexa do que a outra. Então, a partir dessa ideia de ordem crescente de complexidade, Doivert vai dizer que cada esfera pode funcionar de duas maneiras. Uma esfera pode funcionar em função restritiva, que é quando ela está fechada para as esferas mais complexas. Vou já explicar isso na questão política. Nessa estrutura primária, a esfera se fecha para as funções mais complexas, para os aspectos mais complexos. Mas há um determinado momento na história em que essa esfera que está fechada se abre e entra em função expansiva. Esse processo de abertura de uma esfera para as esferas mais complexas é o que Doivert vai chamar de abertura modal no processo histórico. Quem é da sociologia sabe muito bem, ou quem estuda história também sabe muito bem, que as sociedades elas foram, claro que não de uma maneira linear, mas as sociedades ocidentais, por exemplo, elas vão se tornando mais complexas. Por exemplo, a própria separação entre igreja e Estado não é exatamente uma ideia que existe desde o primeiro século. Embora nós possamos encontrar a semente disso lá, essa separação entre igreja e Estado de maneira clara, na teologia, ela é uma invenção mais recente. Ela é um dado da sociedade mais recente. Durante muito tempo não se distinguia, por exemplo, teoria política de teoria jurídica. É por isso que a gente estuda Althusius no direito, embora o livro dele trate de política. Então, essa distinção é uma coisa mais recente. Então, a sociedade vai se tornando, no processo histórico, ela pode ir se tornando mais complexa. E como é que ela se torna mais complexa? É quando ela se abre para os aspectos posteriores. Uma sociedade também pode se tornar menos complexa, passando por um processo de fechamento. É quando ela, estando aberta, começa a regredir e volta para a sua função restritiva. Ela se fecha para as esferas posteriores. Doivert vai dizer, e aqui está um aspecto interessante do pensamento dele, que esse processo de abertura ele é sempre conduzido pela esfera posterior, como eu já disse. Então, em última instância, qual é o aspecto mais complexo da escala de Doivert? É o aspecto da fé. Então, Doivert vai dizer que o processo de abertura histórica ele é um processo conduzido pela fé. É por causa do aspecto da fé que, na história, algumas esferas se abrem em algumas sociedades e em outras não. Vou tentar mostrar isso com alguns exemplos já. No direito, se você for para as sociedades primitivas, em direito a gente tem uma expressão latina que a gente aprende desde o primeiro período. Ubi societas ibi ius. Onde existe sociedade, existe direito. Mas o direito não é o mesmo em toda a sociedade. Então, quando você olha para as sociedades primitivas, para as comunidades primitivas, onde a esfera jurídica ainda está fechada, está em função restritiva, ela não tem nenhuma relação, ela não tem nenhuma abertura para o aspecto moral. Então, pense você o seguinte, tem lá dois homens da caverna brincando, dois meninos da caverna brincando na beira do rio. E aí um, sem querer, tropeça numa pedra, empurra o outro, cai por cima do outro, o outro cai no rio, a correnteza é forte e leva e o menino morre. Ele cometeu um homicídio. Na sociedade contemporânea, no direito brasileiro, talvez ele não fosse nem punido, porque não há culpa, se não há negligência, imprudência ou imperícia. Mas numa sociedade fechada, não se pergunta se há culpa ou se não há culpa. A responsabilidade é objetiva. Aconteceu a morte, precisa ser punido. Então, não importa se há culpabilidade, se há responsabilidade. Isso ocorre, segundo Doivert, porque a sociedade está fechada para o aspecto moral. Quando a sociedade se abre para o aspecto moral pela condução da fé, ela começa a incorporar conceitos do aspecto moral. E aí entra o conceito de culpa. Um outro aspecto
que é também típico de sociedades complexas, a ideia de perdão judicial. Imagine que um pai, é real, vocês já devem ter ouvido alguma notícia dessas, um pai muito atarefado, está com seu filho no carrinho no banco de trás e ele resolve parar no supermercado, precisa parar no supermercado para resolver algum problema. E ele esquece o filho dentro do carro e por causa do calor o menino morre. Isso já aconteceu mais de uma vez, pelo menos que eu já tenha notícia. Se esse pai chega a ser processado, ele cometeu um crime. Ele matou alguém por negligência. A culpa. Mas nosso sistema penal criou a figura do perdão judicial. Quando o sofrimento pelo resultado causado é maior do que a pena que ele poderia pagar, então ele não precisa ir para a cadeia. Ter matado seu filho já é para ele a pior das punições. Então nós não precisamos mandá-lo para a cadeia, nem aplicar a pena de morte, porque ele já sofreu o suficiente, já está sofrendo o suficiente. E aí o juiz aplica o perdão judicial. Veja, perdão já evoca não uma ideia de justiça. Perdão não evoca nem mesmo uma ideia apenas moral. Perdão invoca um aspecto da fé, é uma dimensão da fé. Então, no processo histórico, o direito se abre para ideias que são próprias das esferas posteriores, e nessa abertura, diz Doivert, ele se enriquece. O direito se enriquece à medida que ele recebe, se abre para as esferas posteriores. Ele vai usar vários outros exemplos, como a ideia de boa-fé, abuso de direito, enfim. A gente não vai muito longe nisso. Então, nesse aspecto, a partir dessa ideia de abertura modal, Doivert vai dizer que no processo histórico 3 coisas podem acontecer. Em primeiro lugar, imagine uma sociedade em apostasia profunda. Doivert vai dizer, o que é que acontece numa sociedade apóstata? O aspecto da fé se fecha, porque ele não se abre para o verdadeiro Deus. Ele não se abre para a sua verdadeira origem. O aspecto da fé, que é o último, ele se fecha. E quando ele se fecha, todas as esferas anteriores vão se fechando também. A moral se fecha, o direito se fecha, a economia se fecha, a estética se fecha, tudo vai se fechando. Aí Doivert vai dizer que, quando isso acontece, a sociedade volta para as esferas inferiores. E é por isso que vai acontecer o animismo. Veja, a fé era para olhar além e transcender, mas a fé vai e olha para o biótico, olha para o animal, olha para as forças da natureza. A fé se fecha e aí o homem adora animais. Eu suspeito, irmãos, e a Norma falou algumas coisas que me deram o que pensar, eu suspeito que nós estamos entrando nesse processo de apostasia profunda, onde a graça comum a presença do cristianismo na sociedade está regredindo de tal maneira que nossa sociedade está passando sim por um processo de fechamento. E quando nós vemos a Norma falar, por exemplo, que a homossexualidade é de certa maneira uma animalização do homem, isso me dá o que pensar. De fato, parece que as nossas relações morais estão se fechando e voltando para o animalesco. Está se voltando para o instintivo. Então, talvez Doivert tenha algo a dizer para a gente desenvolver essa ideia de que a recusa do cristianismo na sociedade leva a uma animalização dos nossos relacionamentos e da nossa experiência. Essa é uma possibilidade, a apostasia profunda. A segunda possibilidade é a regeneração pelo Espírito Santo. Quando essa regeneração ocorre, a esfera da fé se abre para o verdadeiro Deus, logo as esferas anteriores vão progressivamente também se abrindo no processo histórico. É daí que o pastor Glauco, por exemplo, vai poder escrever um livro sobre como a reforma protestante deu origem ao que a gente tem, a muitas coisas que a gente tem de melhor na nossa sociedade. Por quê? Porque quando o aspecto da fé ele se abre para o verdadeiro Deus, a sociedade ela se abre também para se enriquecer, ela se enriquece. E aí Doivert vai falar de um terceiro estágio, de um lado a apostasia profunda, do outro a regeneração. No meio disso existe o que ele vai chamar de apostasia misturada com graça comum. É o que a gente vive, a nossa sociedade tem uma influência ainda marcante do cristianismo, embora eu pense que essa influência é cada vez menor. Nesse cenário de apostasia e uma presença relativamente marcante da graça comum, a sociedade não regride ao ponto da animalização, mas aí o que é que acontece? O homem é colocado no lugar de Deus. Não é o animal, mas é o homem, a personalidade humana, que é colocada no lugar de Deus. Ele vai associar isso ao humanismo, modernismo, aquelas coisas que a gente já falou.
Bom, Doivert usa todas essas coisas que eu falei, essa teoria das esferas modais, para elaborar uma teoria que ele chama das formas sociais ou das estruturas sociais. Ele vai dizer o seguinte: toda estrutura social, ela é marcada por dois aspectos. Ela é marcada por um aspecto que constitui a sua função fundante, ou sua função base, e um outro aspecto que é a sua função qualificante, ou a sua função guia. Eu queria muito ter o gráfico aqui para mostrar para vocês. Mas, vamos lá tentar fazer isso. Pense na família. Qual é a função base da família? Qual é o aspecto que dá origem, que funda a família? São as relações sanguíneas. É o aspecto biótico. O que funda a família é o aspecto biótico, por causa das relações sanguíneas. É claro que, numa família, nem sempre há apenas pessoas com relações sanguíneas. A adoção, por exemplo. Mas a própria adoção já é uma ideia que reflete a abertura do aspecto da fé. Deus nos adotou na sua família e por isso nós adotamos. Então, aí é um processo de abertura da família para o aspecto da fé. Não há sentido em adotar se não há a doutrina da adoção. Se não soubéssemos da verdade que fomos adotados por Deus em sua família. Mas o que funda a família, do ponto de vista da sua estrutura ôntica, como Doivert vai dizer, é o aspecto biótico. Mas qual é a função qualificante? Qual é a função guia? Para onde a família vai? Doivert vai dizer, o que qualifica a família é o aspecto moral. Então, ela se funda no biótico, mas ela se qualifica no moral. Por quê? O que é o moral para Doivert? São as relações de amor. Então, a família, o que marca a família é o amor. O amor deve estar presente em toda família. Então, você pensa, por exemplo, que quando um pai aplica a disciplina da vara ao filho e bate no filho, ele não está aplicando meramente justiça, ele está aplicando amor. Por outro lado, as outras estruturas sociais se diferem justamente porque elas têm funções fundantes e qualificantes diferentes. Pense no Estado. Doivert vai dizer que a função fundante do Estado é a história, é o aspecto histórico. E a sua função qualificante é o aspecto jurídico. O papel do Estado é executar a justiça, é isso que o caracteriza. E o que é justiça para Doivert? Doivert vai dizer, justiça é retribuição. Retribuição não é apenas uma palavra meramente negativa. Na história do direito se costuma distinguir retribuição e distribuição. O pastor Glauco usou essa linguagem ontem, porque isso vem desde Aristóteles, é comum se usar. Mas Doivert preferia não fazer essa dicotomia. Ele juntava as duas coisas e dizia, o conceito de retribuição ele é tanto positivo quanto negativo. Eu retribuo o mal com o mal, na justiça, e retribuo o bem com o bem. Quando alguém me faz o mal, ele vai ser juridicamente punido. Não é o que está lá em Romanos 13? A autoridade civil existe para punir o malfeitor. Então, vai aplicar um mal àquele que fez um mal. E ela vai louvar o bem. Então, é dar a cada um o que é devido. Fazer justiça é dar a cada um o que é devido. E essa é a marca do Estado. O Estado não se qualifica pelo aspecto moral, por isso ele não é uma família. Ele não se qualifica pelo aspecto econômico, por isso ele não é uma empresa. Ele não se qualifica pelo aspecto da fé, por isso ele não é uma igreja. O Estado é, tipicamente, a estrutura social que é guiada pelo aspecto jurídico. Essa é a sua função. Esse é a sua teleologia, como disse o pastor Glauco ontem. Isso nos leva à parte final da nossa exposição, onde nós tentamos identificar, em tudo aquilo que nós dissemos até agora, alguns aspectos que podem servir para estudarmos política a partir do pensamento de Doivert. Em primeiro lugar, fica claro que Doivert apresenta um pensamento que é anti-estatista. Doivert não é a favor do estatismo. O presbítero Solano falou bastante sobre uma crítica ao estatismo, a Norma também falou sobre idolatria estatal, e o pensamento de Doivert claramente é anti-estatista. Anti-estatista não é ser contra o Estado, é ser contra o estatismo. Não é ser contra a existência do Estado, mas é ser contra que o Estado seja aquele tentáculo ou outro molusco, aquele tentáculo seja de uma lula, de um povo, que abarca todas as esferas da vida. O Estado não pode, no pensamento de Doivert, engolir as outras esferas e reduzi-las à sua própria normatividade, que é o aspecto jurídico. Mas Doivert também é contra o individualismo. Presta atenção que isso é muito importante.
A gente vive em nossos dias uma reação, é uma tentativa de dar na mesma moeda. A gente vê tanto estatismo que a gente corre para o outro extremo. Uma tendência, assim, de muitos jovens ao individualismo, a se recusar a existência de outras esferas além do indivíduo e do Estado. A gente não pode esquecer, nós cristãos, da existência de esferas intermediárias, a família, a igreja, as empresas, as associações civis, associações para defender direitos dos consumidores. É possível pensar nisso. Associações na Holanda isso aconteceu muito. Eles fundaram escolas, universidades, eles fundaram um partido político, fundaram uma nova igreja, saindo da igreja liberal, e havia inclusive associações de senhoras cristãs que se reuniam para orar, que se reuniam para aprender ofícios, que se reuniam para aprender a ser aconselhadas mutuamente. Então veja que, por influência do pensamento de Kuyper e de todo o movimento neocalvinista, a Holanda se abriu para uma série de associações livres que foram muito importantes para impedir que o revolucionismo chegasse lá também e influenciasse da maneira como influenciou outros países. Doivert é contra o individualismo. Ele é contra a ideia de que nós devemos compreender a sociedade como uma mera composição de indivíduos. Não, ele vai, com Althusius, dizer que essa sociedade ela se compõe de várias associações. Isso é um aspecto bastante importante para a gente pensar. Não podemos reduzir tudo ao Estado e não podemos reduzir tudo ao livre mercado. Livre mercado é uma dimensão da economia. E na economia o livre mercado é maravilhoso. Mas, deixa eu perguntar, não levante a mão não para não passar vergonha. Alguém aqui é a favor de livre mercado da prostituição? Alguém aqui é a favor de que a gente possa estar aqui e haja livre mercado de drogas? Esse é o pensamento libertário do qual o pastor Glauco falou ontem. E o libertarianismo, o erro central do libertarianismo é colocar toda a ênfase no indivíduo e na liberdade, sem compreender a pluralidade de aspectos da criação divina. Bom, já falamos sobre função base e função guia do Estado. Então, para a gente terminar, eu queria fazer algumas associações entre tudo isso que a gente viu, algumas da teoria filosófica de Doivert e alguns aspectos da teoria política. A partir da ideia de senhorio absoluto de Cristo, o correspondente político dessa tese filosófica é a ideia de governo limitado. Doivert é um defensor do governo limitado, como era Kuyper, como era Van Prinsterer, como era Althusius. O que é governo limitado? Limitado pelo quê? Limitado para dentro da sua própria esfera. O Estado não deve fazer nada que não seja próprio da realização da justiça pública. Presta atenção. O Estado precisa limitar o seu exercício à realização da justiça pública. E o que é justiça pública? Dar a cada um o que é seu na esfera pública. Então, se alguém comete um mal na esfera pública, esse mal precisa ser punido. Se há algum bem na esfera pública, esse bem precisa ser louvado. Mas não é função do Estado, por exemplo, realizar aspectos morais. Não confunda a abertura modal com engolir a outra esfera. Quando o direito se abre para a moral, ele não engole a moral, ele incorpora para dentro de si aspectos da moral. Mas ele não engole a moral continua estando lá como uma esfera soberana e própria da família. Então, não devemos aceitar, irmãos, isso é um aspecto que a gente precisa começar a trabalhar. Talvez o terceiro fórum possa ser focar mais em coisas relacionadas à educação cristã. Nós precisamos voltar rapidamente a nossa atenção para a questão da educação dos nossos filhos. Eu ainda não tenho filhos, mas minha esposa estuda pedagogia, já estagiou em algumas escolas, e o cenário, irmãos, é desolador. O cenário é assustador.
a intervenção do Estado e de toda essa idolatria do politicamente correto já entrou não só nas escolas públicas, entrou nas escolas particulares, entrou nas escolas confessionais. As nossas escolas confessionais estão cheias de ensinamento politicamente correto, estão cheias de ensinamento que não condiz com a Escritura Sagrada, mas que é recebido de uma maneira crítica, como se fosse, como diz o meu amigo André, o suprassumo da quintessência da cocada preta. As teorias pedagógicas mais anticristãs são recebidas como se fosse a coisa mais inovadora e mais bonita que existe. Nós precisamos voltar os nossos olhos para estudar a educação confessional no Brasil. Nós precisamos, se temos alguma possibilidade de influir politicamente nos nossos representantes, precisamos começar a defender que o MEC pare de se meter tanto na educação confessional. Se ele quer se meter na escola pública, que se meta. Mas nós precisamos começar a pensar na educação confessional. É a nossa saída. Homeschooling, eu sei que muitos são admiradores do homeschooling, mas homeschooling está muito longe de nós, é muito difícil. Então vamos dar um passo de cada vez. Educação confessional é uma coisa que já existe na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então o que nós precisamos fazer é exigir que o MEC respeite a confessionalidade das escolas. Eu participo de um grupo no WhatsApp e eu fiquei sabendo, um colega advogado lá do sul do Brasil, ele disse algo que me assustou. Há uma nova lei que está para ser votada, que é a lei da escola sem partido. Essa lei é maravilhosa. A ideia dela é genial. Mas o Dr. Walton Hertz, acho que é esse o nome dele, só o conheço pelo WhatsApp mesmo, ele chamou a atenção para um dado interessante. Existe escondidinho nessa lei de escola sem partido, existe um dispositivo que exige que os pais, quando matriculem seus filhos na escola confessional, assinem um termo de responsabilidade, dizendo que eles concordam com que o filho seja ensinado naquela confessionalidade. Mas, preste atenção, se a escola, por qualquer lapso, esquecer de que algum pai assine esse documento, esse pai, que não concordou textualmente com o ensino confessional, pode brigar na justiça contra a escola, porque seu filho está sendo doutrinado na confissão da escola a que pertence à igreja, da igreja a que pertence à escola. Isso é um problema. Nós temos escolas confessionais que a todo tempo podem ser bombardeadas por ensinarem a sua confissão, por ensinarem a sua confessionalidade, por ensinarem dentro da sua fé. A gente precisa pensar urgentemente nessas coisas, a gente precisa trabalhar urgentemente esses assuntos. Eu não sei se ainda está aqui o pessoal de Mossoró, outras pessoas que trabalham com pedagogia. Comecem a estudar isso se vocês tiverem interesse. Vocês são as pessoas mais indicadas, muito mais do que eu, para pensar nessas coisas e refletir sobre como nós podemos avançar numa educação menos influenciada pelo Estado. Bom, mas eu estava falando de soberania das esferas, de governo limitado. E aí isso dá origem à ideia de autoridade diferenciada. A gente já falou bastante sobre isso. É importante também olhar que, por causa de toda essa teoria e dessa teoria da soberania das esferas, Doivert vai defender que um cristão nunca pode ser a favor do anarquismo e ele nunca pode ser a favor do desarmamento nacional. São aspectos bem controversos que eu não vou me aprofundar aqui, mas pare para pensar. Se a função do Estado é executar a justiça, ele precisa da espada. Ele precisa do poder da espada. Se ele não tiver esse poder da espada, como é que ele vai executar, punir o malfeitor? Isso leva, por exemplo, a questões sobre pena de morte, leva a questões sobre redução da maioridade penal, coisas que não é meu intuito discutir aqui, mas a gente precisa pensar, será que nós não estamos dando ao Estado uma espada de plástico? A impunidade, dizia Altúzios, é o grande mal de uma comunidade política. A impunidade é o grande mal de uma comunidade política. E a impunidade corresponde justamente à falta do exercício do poder da espada. E eu realmente penso que no Brasil o Estado tem uma espada que está ou muito cega ou é de plástico. Bom, e eu queria terminar só lendo 2 trechos de Doivert. O primeiro deles é falando sobre a ideia de Estado cristão. Tudo isso que a gente falou aqui, você deve estar percebendo. Só faz sentido a partir da cosmovisão cristã. Então, nós precisamos falar e defender um Estado cristão. Mas Estado cristão não é simplesmente, e aqui eu já estou dando pistas
minha possível resposta? Estado cristão não é aquele que tem no texto da sua Constituição todo o poder emana de Deus. Estado cristão é aquele que reconhece que apenas Deus é absoluto e que todas as demais autoridades são relativas. Estado cristão é aquele que não diviniza o Estado. Estado cristão é aquele que não diviniza nenhuma esfera da vida. E Doivert vai dizer uma coisa muito interessante. Somente a partir de uma cosmovisão cristã nós podemos ter um Estado de direito. Sem a cosmovisão cristã, nós só temos estados de força. É a lei do mais forte. Prevalece aquele que tem mais força. Mas o Estado cristão, com a sua ideia de soberania e de governo limitado, soberania das esferas e governo limitado, ele pode construir um verdadeiro Estado de direito. E Doivert vai dizer o seguinte, para a ideia cristã do Estado de direito, as esferas de soberanias são a pedra angular. Em última instância, todas as visões pagãs e humanistas da política são invariavelmente teorias do Estado de poder, porque, na melhor das hipóteses, elas podem proporcionar fronteiras arbitrárias, mas nunca verdadeiras para a tarefa do Estado. Se você não é um cristão que reconhece a soberania absoluta de Deus, você nunca vai poder responder a pergunta, qual é a função do Estado? Pergunte aos teóricos mais gabaritados da teoria política, qual é a função do Estado? E a resposta dele vai ser sempre uma resposta arbitrária. É a dignidade da pessoa humana. São os valores constitucionais. São as liberdades individuais. Sim, mas por quê? Ele não tem uma resposta. Porque nós só podemos encontrar essa resposta numa cosmovisão coerente. E a única cosmovisão coerente é a cosmovisão cristã. E aí, para terminar mesmo, essa ideia de abertura modal nos ajuda a defender o cristianismo na vida pública. Nós podemos apontar em vários lugares da vida política da nossa nação os danos que visões não cristãs têm causado. Nós podemos olhar para a escola e ver como as pedagogias humanistas têm destruído a nossa educação. Nós podemos olhar para o direito e ver como as teorias do direito humanistas estão destruindo o pensamento jurídico. Nós podemos olhar para a economia e ver como teorias econômicas ou filosofias econômicas não cristãs estão levando a políticas econômicas desastrosas. Apenas a ideia radicalmente cristã do Estado, diz Doivert, pode manter o absolutismo do bem comum sob controle. Essa expressão achei genial. Absolutismo do bem comum. Não é que Doivert não usasse a expressão bem comum. O pastor Glauco ontem lembrou que ele usa. Mas ele diz que nessa expressão cabe qualquer coisa. É como dignidade da pessoa humana. Você usa a dignidade da pessoa humana para defender até o direito do animal. Hoje, juízes decidem invocando o princípio da dignidade da pessoa humana para assegurar um direito a um animal. Juízes invocam o princípio da dignidade da pessoa humana para defender direito homossexual. E o que é que isso tem a ver com dignidade da pessoa humana? Nada, é porque nessa expressão cabe tudo, é como bem comum. Se eu disser, nós devemos buscar o bem comum da sociedade, eu preciso saber o que é bom para saber o que é esse bem comum. Se eu não souber diferenciar o bem do mal, eu não sei o que é bem comum. Então, Doivert vai dizer, apenas a ideia radicalmente cristã das esferas de soberania pode manter o absolutismo do bem comum sob controle. Nenhuma outra visão permite-nos ver a verdadeira harmonia entre as várias esferas da vida, como determinada por Deus em sua ordem criacional. Dessa forma, só a visão cristã do Estado, pode revelar a ideia verdadeiramente cristã do Estado de Direito. Só a ideia de esferas de soberania pode revelar a ideia verdadeiramente cristã do Estado de Direito. Por outro lado, todas as demais visões são apóstatas e terminam levando a sociedade a um empobrecimento. Todas as visões não cristãs do Estado e da política levam a sociedade a um empobrecimento. O que nós estamos vivendo hoje é um empobrecimento. Porque o pastor da minha igreja, o pastor Paulo Brasil, morou um tempo nos Estados Unidos e a esposa dele engravidou lá. O Iago comentou algo disso, do que eu vou falar agora, na sua pregação. A esposa dele engravidou, ele não tinha plano de saúde, ele não tinha dinheiro para pagar o plano de saúde. Os irmãos da igreja, salvo engano, o ajudaram a pagar um pré-natal. E aí ele foi para a consulta médica, e na consulta
foi fazer um exame inicial, e na consulta, o médico disse ao médico, doutor, nós não temos condições de pagar todo o pré-natal e não temos condições de pagar o parto. Eu queria que o senhor visse, eu tenho intenção de pagar, mas eu não posso pagar dessa forma, eu preciso parcelar em tantas vezes e tal. O médico disse, faça o seguinte, eu faço parte de uma comissão aqui que gere um fundo para assistência de pessoas que não podem pagar tratamento hospitalar, então você me manda seu orçamento, algumas informações que eu preciso, e quando houver a próxima reunião desse conselho, eu vou apresentar o seu caso. Alguns dias depois, o pastor recebeu na sua casa uma carta que dizia que a esposa dele ia ter todo o pré-natal, o parto e mais um plano de saúde para ela e a criança custeado pelo hospital, pelo fundo. Aí você pergunta, por que nenhum hospital no Brasil faz isso? Porque o Estado engoliu a assistência social. O Estado engoliu a generosidade. Todo mundo hoje, passa alguém necessitado na sua frente e você diz, ele não precisa de mim porque está o Estado aí para fazer isso. O Lucas me contou certa vez que a coisa é feia na Europa ao ponto de que em alguns países as igrejas acabaram com o diaconato. Não tem mais diáconos na igreja. Por quê? Porque se o Estado já dá tudo, para que diácono, se a função dos diáconos é servir as mesas? Então o ofício bíblico é engolido porque o Estado resolveu ser também diácono. Então, nós precisamos olhar para isso. A visão apóstata do Estado engole e empobrece a vida política e a vida pública. E o resultado é isso aí que nós estamos vendo. Nós estamos sempre à mercê do Estado. A gente abre uma escola, mas tem medo do MEC-VI, uma escola cristã, mas tem medo do MEC-VI e fazer uma fiscalização. A gente abre um escritório de advocacia e tem medo de que tenha um erro de digitação que vai fazer o cara da Receita Federal encrencar com a gente, porque tem um probleminha lá que ele achou nos livros contábeis do escritório. A gente vive com pavor do Estado em alguns momentos, né? E aquilo que o Iago falou, a gente vive com temor, mesmo não tendo feito mal, porque o Estado engoliu tudo e nós precisamos o tempo todo estar de mãos estendidas a Ele, pedindo que Ele nos dê alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, repensar isso, e precisamos repensar isso não de uma maneira humanista, individualista, libertária, nós precisamos pensar isso a partir da nossa fé cristã. Eu, mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês e espero que vocês tenham aproveitado e continuem aproveitando esse fórum. Obrigado.